que vir para cá, e vão falar, eu vou para lá e ele vem para cá. Mas está tudo certo, estou vendo vocês. Estou contente, né? Por estar aqui. Nada que o inimigo possa semear será um tropeço para aquele que está servindo a Deus. Amém. Ele pode tentar de todas as formas, mas ele não pode vencer, porque ele já é perdedor. Em Cristo nós somos vencedores. Eu vou dar o texto para vocês. Não vou dar o texto para vocês. Eu vou contar alguma coisa que aconteceu hoje de madrugada. E eu não imaginava que poderia acontecer. E eu acho que era umas 1h30. Eu fui ao banheiro, voltei, me deitei. E nós estávamos com o ventilador ligado. E o clima estava gostoso, né? Estava um frio bom. E de repente eu peguei no sono, devia ser umas 2 horas. Das 2 às 4 eu tive um sonho e no meio desse sonho eu acordei, mas só fazia me mexer, me ajeitava e dormia de novo e o sonho continuava. E é interessante porque a igreja era parecida com essa aqui. Só era no estilo do passado. Eu vou contar para vocês o que eu sonhei. Era no estilo do passado, não com nós brasileiros, nós éramos americanos. E o vestuário era diferente, os bancos eram diferentes, mas as músicas cantadas, o único instrumento que tinha era o órgão. E vocês sabem que o som de órgão é diferente do piano. É um som muito gostoso de ser ouvido. E as músicas que eram cantadas eram hinos que vocês e eu conhecemos, mas eram hinos antigos que a gente não ouve mais. Pois bem, então eu vou contar o que aconteceu. Eu sonhei, eu estava indo para uma igreja e essa igreja era no campo. E então tinha muito verde, árvores ao redor. E eu entrei nessa igreja na roupa que a gente, não era essa aqui, mas eu estava com uma roupa que era manga comprida, era calça, sapato. Eu entrei com a Bíblia e me sentei. E os irmãos começaram a chegar. A coisa mais bela que eu estava vendo na igreja era a música e o estilo da igreja, né? A igreja era pequena, mas era bonitinha, igual essa aqui, toda equipada do mais normal que você pode imaginar. Mas as pessoas que entraram naquela igreja, tanto as meninas, né, da idade dessa aqui, como as outras menores, eram bem vestidas. Não que elas não estejam, estão bem vestidas. Mas assim, o estilo era antigo. As roupas eram uma parte do joelho, era manga comprida. O cabelo das meninas eram feito tranças para trás, mas bem comprido. As roupas eram lá nos quartos, né? E elas eram branquinhas, bonitinhas. As senhoras, os maridos, sempre com camisa manga comprida, né? Cabelo bem feito, já brancos, misturado com louro. Era uma coisa que a gente viu no passado, isso há 50, 60 anos atrás. Mas era estilo, as roupas eram estilo Ellen White, sabe? As tranças. Uma coisa que a gente se deleitava em todo esse período de 2 horas até as 4, eu acordava, só que eu virava para um lado para outro para procurar uma posição. Quando eu adormecia, eu estava vendo de novo a mesma igreja. Eu fiquei inquieto. Eu contei ainda, era umas 5h30, eu contei para minha esposa. Ela não dorme em camas porque dói a costa, porque a gente comprou um colchão que faz massagem e é duro, né? Empurra a mão, não vai. Então, quando eu estou muito cansado, porque eu ainda trabalho no Açaí Altos, quando eu chego com a dor na costa, seja a hora que for, eu tomo um banho, ligo o ventilador e me deito nela e ligo, ela faz massagem, 15 minutos só, com 10 minutos eu já estou sentindo bem, eu saio. Então ela não gosta da cama porque é dura. Ela tem problema de coluna e acha que não vai aguentar dor e tudo mais, então não vai. Mas 5 horas ela foi para a cama e eu contei para ela. Até agora, para ser sincero com vocês, até agora eu não sei por que aquele sonho que eu tive. Mas uma coisa eu digo para vocês, eu fiquei bem melhor espiritualmente depois que eu tive aquele sonho, naquele sonho, aquela igreja com músicas que eu conhecia do passado
com o som do órgão, coisas maravilhosas, as vozes cantando, né, os homens cantando na sintonia das vozes femininas, né, o vestuário, a coisa era muito, mas era muito bonito. Eu não sei o que é, não sei se Deus vai me revelar alguma coisa desse tempo, mas a igreja era parecida com a de vocês. Que Deus seja louvado pelo que eu vi nessa igreja. Amém. Tá? Tudo que eu vejo quando eu chego tem coisa nova, tudo que eu vejo é algo que eu gosto. Se é natural, eu amo planta natural, eu amo. Se não é, eu amo também, mas não tanto quanto é natural. Então, o que vocês pensem em fazer nessa igreja para exaltar o nome de Deus, para a gente que vem, para vocês que vêm, eu acho que isso é louvável, qualquer igreja. A igreja no passado, quando eu cheguei há 50 anos na Pedra Pena, era um pé de tajais muito grande no canto da igreja, a igreja era pequena, mas tudo era natural. A beira da estrada que a gente ia da nossa casa para a igreja, que não era ali onde vocês sabem, era mais para voltando. Então as mulheres iam quebrando flores na beira da estrada, era muitas flores. Chegavam lá e botavam lá. Até domingo ainda dava frente para a gente ver. Então, irmãos, eu vejo nessa igreja a mão de Deus, a prosperidade de Deus. Para quem eu ouvi do pastor que ia fechar essa igreja, irmão, aquilo que Deus construiu, ninguém pode acabar. Eu vejo pessoas novas aqui, eu vejo o desempenho de vocês para fazer dessa igreja, falar para as pessoas. Nunca deveria pensar dessa forma. Tá? Eu cheguei até a dizer aqui uma noite, um sábado que eu preguei, isso aqui não podia, nem em cidade grande, não tem uma igreja igual essa, né? Bonitinha, tudo bonitinho, não tem. E a gente tem uma aqui fechar, por quê? Não pode. Eu disse para o pastor também, pastor, não pode fechar uma igreja daquela, com aquela construção, né? Eu sei, eu não fui eu que para trás, mas deve dar uma lindeza aí para trás. Esforço de vocês, tá? Esforço de vocês. A casa de Deus, a causa de Deus e a casa de Deus é para ser tratado por nós mesmos. Tudo que a gente gasta dentro da igreja, Deus nos dá de volta, de forma diferente. Sabe quem que não gosta de vir numa igreja e chega aqui, tá tudo isso aqui bonito? Volta de novo, não tem jeito, volta, é tudo natural. Vocês falam o linguajar de vocês, e Deus é que usa a nossa voz para transformar isso em bênção. Eu fiquei entusiasmado e muito entusiasmado com o que eu vi. E se era essa igreja, se essa igreja vai ser transformada mais ainda como está, eu vou ficar feliz com isso. Mas vocês que estão me ouvindo aqui, continue, né, na lição, a lição que a irmã passou ali atrás, o comentário que foi feito, irmãos, tudo isso só vai servir para a gente se preparar. Jesus vai estar voltando e não vai demorar. A gente sabe que não vai demorar, sabe? A obra está crescendo, a gente vê essa grandiosidade, né, das bênçãos de Deus na nossa vida, né? Muitas vezes a gente precisa dizer isso para a gente se cuidar, se policiar melhor, não faltar aos cultos, procurar amigos, pessoas que estão precisando da nossa voz, do nosso trabalho espiritual. Há muitas pessoas que estão precisando, né? Estão precisando disso. Agora eu vou pedir para vocês verem, abrem a Bíblia de vocês. Eu tenho meia hora para falar. Capítulo 20 do livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 20. Alguns versos aqui que precisamos ler. 2 Reis, capítulo 20. Eu até pedi para o Raninho teimar mais uma vez, cantar o hino que ele ia cantar, desce aqui para cima, quem sabe, se não for a entrada, aquele carro da entrada do teu celular, se não for ele, a gente tem que tentar de tudo, né?
Deus pode fazer um milagre e acabar com esse som aí que está fazendo esse barulho embaixo. Ele pode fazer isso. De Deus eu não duvido nunca de nada. Porque tudo Ele pode, né? Tudo Ele pode. Aí tu dá uma subida aqui para cantar crescer para ver se dá uma melhorada. Porque aquele livro que ia cantar é uma bênção, né, na nossa vida. Capítulo 20 de 2 Reis, versículo 1 diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, falando muito na lição aí, Isaías, né? Filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, pois me ordena, em ordem, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Verso 2: então virou Ezequias o rosto para a parede e chorou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andeis diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da metade central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta, diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Ouviu a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei mais teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade. Defenderei esta cidade por amor a mim e por amor a Davi, meu servo. Verso 7, que é o último: disse mais Isaías: tomai uma pasta de figo e tomaram-as e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Amém? Amém. Algumas palavras aí não deu porque meu óculos desapareceu, e eu peguei um antigo que estava guardado, eu olhei, dá para me coisar, fiz vou pegar essa semana que vem para castanhar. Então tem algumas palavras que não dá para ver, tem que mexer a cabeça para ver se acha a posição melhor das letras para poder dizer. Mas deu para entender que este homem era um príncipe em Israel. Mas ele teve um problema de saúde, estava com uma úlcera. Possivelmente essa úlcera já tinha sido transformada em outra coisa, e ele ia morrer, e ele precisava cuidar, porque ele ia morrer. E Deus teve misericórdia. O choro, o lamento dele, Deus deu mais 15 anos para ele. Mas o que é interessante nesse texto, irmão, é que ele clamou a Deus, ele pediu a Deus que ele não morresse. E Isaías tinha saído da cidade, a cidade é fechada, né? Ele tinha um portão, mas o texto diz que antes que ele chegasse à metade dessa cidade, para sair da cidade, Deus o chamou de novo e mandou que ele voltasse para dizer para Ezequias, às vezes eu vou trocar, se eu continuar falando eu vou acabar trocando, mas é Ezequias, não é Ezequiel. Então ele voltou e disse para ele: olha, Ezequias, Deus ouviu o teu clamor, ouviu a tua oração, então tu vai durar mais 15 anos. Mas ele disse duas coisas interessantes. Uma, no começo da leitura, ele disse: olha, cuida da tua casa, porque tu vai morrer. E o segundo, ele disse: põe uma pasta de figo em cima da úlcera. Muitas coisas, irmãos, nós podemos fazer, Deus não vai fazer. Duas coisas ele precisa ser feito: cuida da tua família, cuida da tua casa,
e depois disse: agora faz uma pasta de figo e bota em cima. Foi a pasta de figo que ele não morreu? Não, mas ele precisava fazer, porque Deus, ele é Deus. Amém. Eu lembro do milagre que aconteceu com Jesus. Jesus estava no meio de uma multidão, pregando, curando, e chamou um chefe da guarda, era um homem importante, e disse: a minha filha, Senhor. Ele se prostrou e disse: a minha filha está morrendo, gostaria que tu fosse, fizesse alguma coisa. Ele disse: eu já vou lá. Ele disse: não precisa ir, isso é fé, não precisa ir. Eu tenho homens ao meu comando. Eu digo: ele vai, ele vai. Eu digo: ele vem, ele vem. Então, Senhor, apenas manda, que a minha filha é Sara. Jesus olhou para ele e disse assim: eu nunca vi fé tamanho do que este homem. A nossa fé, irmãos, ela tem mudado vidas de pessoas. Se tivéssemos um pouquinho mais de fé, muita coisa aconteceria. A pasta era só uma pasta, mas era o que Jesus estava mandando fazer, ele precisava fazer. Porque se ele dissesse assim: não, eu quero que ele diga outra coisa, eu quero só que ele diga: tu está curado, daí eles pegam nele, eu aceito isso aí. Agora, fazer a pasta, não, ele ficava curado, de jeito nenhum. Ele precisava ter fé para pegar a pasta, fazer e colocar em cima da outra. A outra coisa foi o recado, o primeiro recado. Ezequias, olha, cuida da tua casa. Possivelmente, irmãos, a família deste homem não estava bem em casa. Tinha algum problema na família. Olha, conserta a tua casa, porque o outro não vai consertar e tu vai morrer. Tu está muito perto de morrer. Então cuida da tua casa, ajeita a tua casa, vê o que está faltando na tua casa. Irmãos, eu conheço um irmão que é muito dedicado à igreja. Muito dedicado mesmo. Se eu tiver que fazer alguma coisa e ele tiver condição, ele faz, e não está nem aí com o trabalho dele, ele vai e faz. Dá estudo bíblico. Talvez hoje ele está um pouco mais lento, mas ele passava o dia trabalhando e quando era noite ele tinha 2, 3 estudos bíblicos. Levou muitas pessoas ao batismo, muitas pessoas. Mas você sabe o que aconteceu? O que acontecia, que agora não acontece mais? Enquanto ele procurava ajudar a salvar pessoas, o filho dele se perdia em casa. E eu tive que dizer isso para eles: olha, tu é o maior missionário que tem aqui na igreja, e tu não mede esforço, tu chega meia-noite, 1h em casa, dando estudo bíblico, no inverno, no verão, e pessoas decidindo, batizando, mas tu está perdendo teu filho dentro de casa. E eu não sei, irmãos, como é que está a nossa casa. Quando eu falo, cuida da tua casa, eu não estou me referindo ao pai com a mãe e os filhos se perdendo. Não estou falando disso, diretamente disso. É o Martinho, é a minha esposa. Eu não tenho filho mais comigo, eu tive 3 filhos. Eu tive a Nilza, que foi a primeira, tive o Tiago, que foi o segundo, e tenho o Maicon, que é o terceiro. Todos eles têm família, têm a sua própria casa, seu próprio negócio. Eu não considero como família. Ei, Martinho, o que é isso? São meus parentes que eu amo demais, mas não dou ataque nem um pingo na decisão deles como família. O Mike tem uma neném, nasceu com 4, 5 meses por aí. O Thiago tem 2 meninas e a Lisa tem 1 menino, né? Então todos têm a sua casa, a sua família, o seu negócio. Mas vocês pensam que eu, como Martinho, como homem, como a Francisca, né, minha esposa, nós estamos isentos de nos perder? Porque isso que ele disse, cuida da tua casa, só servia para quem tem filho? Não, de jeito nenhum. Eu posso me perder
perder, irmão. Se eu não cuidar, não continuar com o joelho no chão, não tirar o meu momento que eu tirava antes, se eu não continuar tirando o meu momento de joelho no meu quarto para buscar a Deus, para procurar a força de Deus na minha vida, eu posso me perder, os meus filhos serem salvos e eu me perder. E eu tenho que fazer de tudo, irmãos, para que eu veja meus filhos na manhã da ressurreição. Então aquilo que eu posso dizer para eles, eu digo, mas não como administrador da família. Quer comprar um carro? Compra. Tem dinheiro? Tem, compra. Pai, me preste seu carro. Está aí o meu carro. Eu estou ali pertinho para ajudar. Mas eu não interfiro, não posso mais interferir na família. Mas quando Deus disse isso a Isaías, dizer para esse homem, ele está se referindo com a casa, com o chefe, com a chefa da casa e com os filhos também. Mas a responsabilidade quando os meninos estão pequenos é nossa, como pai e mãe. Como é que está? Como é que nós estamos lidando? Hoje, no tempo que eu criei meus filhos, era uma bênção, irmão. Meus filhos nunca foram para a igreja com 5, 10, 12 anos e na hora da termina a lição da escola de vida eu vou embora porque eu estou com fome. Nunca fizeram isso. Nunca eu deixei de fazer isso. Minha sogra sempre ia, né, porque a minha sogra já era de idade e tal, aí ela vinha e dizia assim: Francisco, vou levar um menino que estão com fome, eu já vou. Aí a Francisca olhava para mim, de jeito nenhum. Tomaram café bem, não vão sair daqui enquanto terminou o culto. E eles ficavam, nunca, até hoje, ele disse, só se tem um problema de saúde. Nos filhos que eles vão procurar recursos, mas eles foram criados assim, sem sair da igreja. Começava 8h30 na época, né? E ia até 11h30, 11 horas, o culto eles ficavam lá. E era de pé, e eu de pé e voltava de pé. Mas não é modelo, lógico, não é modelo. Não estou dizendo que minha família na época é um modelo para hoje. Porque hoje está difícil, irmão. Eu tenho uma neta de 5 anos, eu acho que é 5 anos. Eu acho que é 5 anos. 6 anos. E ela disse assim para a mãe dela: mamãe, se ela vai comprar ou não vai? Aí eu ia atrás e disse assim: o que é que ela quer? Se fosse um bombom, né? Se fosse alguma coisa parecida assim. E eu dizia: deixa que eu trago para ti. Mas ela disse: sabe o que é? Ela quer um smartphone, eu acho que é isso o nome certo. Smartphone. 15, ainda tem agora do 15. Meu Deus do céu. Ela quer um celular e ainda disse que é o número 15. Aí ela olhou para mim e fez assim, balançou a cabeça: se ela vai comprar ou não vai? Aí fica aquela coisa, né? Então, irmão, para mim, vocês que estão começando a família, vocês têm mais dificuldade hoje, mais do que eu tinha no passado. Porque a gente não vê, irmão, crianças, né? Na igreja não. Mas na casa você não vê uma criança quase não brincando com outras colegas. Sempre é com o celular. E isso tem levado, quando vão ficando adolescentes, vai ficando pior, né? Vai ficando pior. A igreja que era Pena 1, ela tem lá, não sei como é que diz. Eu sou meio grosseiro com o negócio de celular, né? O irmão diz para mim: quanto é que eu vejo? Eu não sei, a mulher que veio diz para mim. Não me adaptei ainda a celular. Mas eu digo uma coisa para você: lá hoje na igreja tem um sinal na igreja. Nem todos sabem como é que chama? A senha. Mas eu não sei como é que eles sabem, mas diz que vão beber água, né? Quem foi na igreja sabe que a igreja é comprida, né? Se o diácono não tiver e alguém que vai lá para buscar esse povo, olha como eles estão lá, todos sentados no celular, sentado, né? Olhando o celular, na hora do culto, né? Na hora do culto. Uma igreja grande com 130 membros é difícil de dominar. Mas, irmãos, eu não sei mesmo o que vai acontecer com o nosso povo se Jesus demorar a voltar. Daqui a 100 anos, não sei, mas o que vai acontecer com o nosso povo, nossa igreja, aqueles que estão se convertendo, que agora chegou o tempo, né? Eu acho que chegou o tempo de pessoas começarem a procurar a igreja. Isso tem acontecido. Nessa semana do Calvário, foi feito alguns contos, né? E alguns contos depois virou o estudo bíblico. E nós estamos com 2 pessoas no estudo bíblico.
pedir para cancelar o estudo de hoje à tarde, porque a gente está indo para Belém, né, para esse encontro dos homens lá na igreja do Marco. Eu pedi, ela, não, pode ir, sem problema, que sábado a gente vai estar aí e tal. Uma moça que faz muita pergunta, veio de Belém, está morando lá no interior de Santa Rosa. Santa Rosa, não Santa Rosa da Vigia, mas Santa Rosa que tem na comanda da Área Branca, que comanda do Mané do Próprio, para comanda ali. E eu quero que você veja, quando termina o estudo, o tanto de perguntas que aquela moça faz. Ela tem 26 anos. Coisas que ela estava metindo lá em Belém, metida em coisa ruim, pesada. E ela diz, eu pulei uma fogueira porque eu vim para cá e assisti no Zinho Correndo. Nós tivemos o prazer do grupo do Rapidinho, era um grupo que eu pedi para ele passar a lição, né, lá, de 8 dias de lição. E ela gostou muito das músicas cantadas, do Rapidinho cantava. E o estudo era muito profundo. E ela decidiu estudar e está estudando com a gente. Pessoas que vão ser salvas, irmão. Pessoas que vão procurar a igreja. Sabe? Enquanto nós que estamos aqui, precisamos nos fortalecer. Porque não vamos deixar o nosso lugarzinho para aqueles que vão voltar. O lugar vai ser providenciado, mas o nosso lugar não pode ficar vazio. Eu sei que o inimigo está furioso, porque está chegando o fim. É um perdedor, vocês sabem que é um perdedor. Ele pode até virar meu carro se ele quiser, na volta, porque eu estou dizendo isso, mas ele é um perdedor. Eu estou cada dia mais me alicerçando na palavra de Deus, nas orações, fazendo o que Deus quer que nós façamos. Porque a nossa família, ela pode se perder se a gente relaxar. Como é que está os nossos cultos de manhã, de madrugada? Amém. Como é que está o nosso culto antes de dormir, nos dias que nós não vamos para a igreja? Como é que está o nosso joelho? Está aquela marquinha no joelho de ajoelhar, no piso, no chão, aonde quer que a gente possa estar? Como é que está? Como é que está o nosso clamor pelos nossos filhos? Olha, conserta a tua casa, olha, ajuda a tua casa, porque a gente não sabe quando a gente se vai. Se é uma das coisas que eu luto por duas pessoas que já se foram, estão sepultadas, que marcaram o encontro comigo. Um primeiro ancião, morreu já faz muitos anos, mas eu visitei ele com câncer no intestino, totalmente tomado, tiraram um pedaço e deixaram o resto porque não tinha o que mexer mais. E ele dizendo, Martinho, eu vou morrer. Lá no Hospital Belém, eu sentado na beira da cama onde ele estava, ele disse assim, eu já ouvi muitos sermões daquele, por amor eterno me atraísse, era o sermão que ele gostava de pregar. Ele disse, não, eu vou morrer. Eu vou para casa, mas eu vou morrer. Eu sei o que eu tenho, o que eu sinto, mas eu vou te dizer uma coisa, eu quero te ver na manhã da ressurreição. Amém. Não fosse, não tem como. O papai disse a mesma coisa. O papai morreu também com uma série de problemas. Morreu em casa, mas ele estava também no Hospital Belém. E ele chegou a dizer, Martinho, eu estou preparado para morrer. Eu digo, não, você ainda vai viver muito. Ele disse, não, eu sei. A doutora disse que se der uma crise que me dá no hospital, me dá em casa, não dá tempo de nada. E ele morreu no sábado. Na hora que eu estava almoçando, depois que cheguei da igreja, o telefone tocou, o telefone é um cebolão, né? É um tijolão, quer dizer, aquele grandão. E aí disseram, teu pai está passando mal, vem para cá. E eu aqui, lá dentro, só com bicicleta. E eu tive que pegar a bicicleta para Francisco, empurramos a comida. E quando chegou na pista, o telefone tocou, mas acabou a bateria. Aí foi a hora que ele faleceu. Ele passou mal e logo faleceu. Mas ele tinha dito antes de morrer, ele disse para mim, filho, eu estou preparado e quero te ver amanhã, quando ele ressuscitar, eu quero te ver. Então, duas pessoas marcou encontro comigo, eu não posso, não devo nem pensar em estar fora da cidade santa, na Nova Jerusalém. E eu estou dizendo isso para vocês porque gostaria que vocês também não relaxassem nessa questão. Jesus vai voltar, e se você está aqui, dentro desse lugar, ouvindo esse sermão, dias por dia, vocês têm vindo para cá, é claro, irmãos, é claro que vocês estão fazendo o que é correto. Esse lugar é um lugar de refúgio, é aqui onde a gente vem se fortalecer. Não que na nossa casa não seja lugar também de refúgio, porque eu separei o meu quarto para esse lugar.
E quando a Francisca vai na maçaneta do quarto que bate, está fechado, ela volta e não sabe quando vai voltar, porque ela não sabe o que eu estou fazendo. Eu tenho meu momento com Deus e nada pode me atrapalhar. Porque o meu neto ele tinha um negócio de ir no meu quarto, gosta do meu banheiro, sabe? Gosta de estar na minha cama. Eu digo, rapaz, esse lugar é sagrado, essa cama é sagrada. Tu não pode deitar aí, mas como não pode, rapaz? Tu tem a tua lá no meu quarto, porque ele mora na casa do pai dele, mas ele gosta de estar lá em casa. Como os meninos saíram de casa, ficaram os quartos vazios, mas ficaram com as camas. Então, quando ele está na casa dele, que está quente, ele vem lá para casa, liga o ventilador e vai para o quarto lá e dorme. Mas ele quer fazer isso no meu quarto, não, no meu quarto não. Então, às vezes me interrompia, né? Ele abria, tentava abrir, fazer barulho, e às vezes me interrompia. No momento que a gente está conversando com Deus, é nós e ele. Né? Ele está ali do teu lado, né? Ajoelhado do teu lado, também te ouvindo e nos ajudando. Vamos continuar, irmão. A luta é grande, mas a promessa é de ser vencedor. E nesta manhã de sábado, sabe, tinha muita coisa para dizer, vou deixar para o outro convite, né? Quando for outro convite a gente vem e termina. Mas eu gosto de deixar a igreja com vontade e com fome. Né? Com fome. Pode dizer, poxa, está enjoado, termina logo, não é agora que eu fique ainda com vontade, né? Para a próxima vez. Eu vou pedir para o Raimundinho vir tentar cantar aquele hino, né? E vem aqui para cima, né? Para ver se, quem sabe Deus vai botar a mão agora, se ele quiser ele pode, mas eu não sei se ele quer, não sei se ele está achando que é melhor a voz cantada sem acompanhamento, mas se não der para cantar esse hino, porque é um hino, né? É a voz que canta também, né? Embora ver se a gente consegue ouvir. E enquanto ele cantar, irmão, pense, né? Isso está no céu. Grande Deus, tu sabes quem somos nós, conhece cada um de nós nesta manhã. Tu sabes, grande Deus, as nossas lutas, tu sabes, meu Deus, as nossas dificuldades, mas sabe, Senhor, que a nossa vontade é de melhorar cada dia a nossa comunhão com o Senhor. Então, grande Deus, por favor, nos ajuda. Vamos sair daqui deste lugar. Nos dá, Senhor, o que precisamos. Nos ajuda a vencer os problemas que existem em nossos lares, nas nossas igrejas, para que sejamos capacitados, grande Deus, nesta manhã. Nós sentimos a tua presença nesse lugar, através da música, através da lição da escola sabatina, através da mensagem pregada. Eu sei, Senhor, que é só o Senhor que pode fazer isso. Nós mesmos somos vazios, mas quando queremos, Senhor, é o Senhor que nos capacita. Então, meu Deus, eu quero ver tantas pessoas que já foram. Eu quero rever na manhã da ressurreição. Quero rever essa igreja, Senhor, aqui do Jardim Paraíso, uma igreja que foi malinada, foi batida pelo inimigo, Senhor, mas ele perdeu, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o vencedor de todas as batalhas. Nós vamos agora sair daqui, mas antes, Senhor, eu queria te pedir por todas as famílias desta igreja, que o Senhor conhece. São pessoas falhas como eu, mas são pessoas que estão aqui na luta e que vão vencer pela tua graça. Leva nós para os nossos lares para a Santa Paz e ajuda, Senhor, para que esse dia seja um dia de tantas bênçãos no nosso lar, na nossa casa, na nossa família. E se aqueles que vão sair hoje à tarde para pregar o Evangelho para alguém, se não acompanhe, ajuda que a pessoa que vai ouvir possa ver uma transformação antecipada do final da lição. Ajuda, meu Deus, nessa cidade. Em cada bairro tem uma igreja, Senhor. Estão na luta, eu sei que estão. O inimigo tem forçado muito, tem atrapalhado muito, mas ali dá semente, Senhor.
A semente continua lá e ela pode germinar para a honra e tua glória. Nos dá a tua paz, meu Deus, nos dá um bom regresso, nos dá um bom almoço, nos dá um bom descanso. Senhor, neste dia maravilhoso, eu te peço e te agradeço. Não que haja em nós mérito algum, mas em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém.